cultura de colocar Jesus no centro, comunicar, de forma clara, que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus nos ensina que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Tá chegando o som aí. Oi. Vamos regular aqui, que vai dar certo. Olha, enquanto vocês abrem as suas Bíblias em Neemias capítulo 1, eu quero identificar aqui, vá lá em Neemias 1, deixa a sua Bíblia aberta, que eu farei o mesmo já. Deixa eu ativar aqui o meu texto. Muito bem. Eu queria identificar hoje quem está nos visitando, ok? Se você não faz parte de uma célula dessa igreja, se você está vindo aqui, não importa qual é a vez que você está vindo aqui, mas você tem nos visitado, você ainda não se coloca como um membro desta igreja, eu queria identificar você essa noite, porque eu quero te dar uma lembrança. Eu quero te entregar isso aqui, além de um cartão aqui para algumas informações, tem um presentinho bem bacana para você aqui, de verdade. Levanta a mão para mim aqui, se tem algum visitante nessas condições que eu mencionei aqui hoje. Você levanta a sua mão e fica com a sua mão levantada, ok? Até que você receba aqui na frente, levante a mão, fique com ela levantada, amém? E você vai receber e vai curtir bem. No final do culto, você vai ter um rápido bate-papo com os nossos voluntários, para conhecer um pouquinho mais desta casa, da semente, e a gente conhecer um pouquinho de você também, amém? Seja muito bem-vindo desde já, vocês e todos os demais. Você que nos assiste em casa essa noite, eu quero agradecer o tempo que você está disponibilizando para estar conosco. Muito obrigado. Melhor do que isso, só se você estiver aqui nessa casa, domingo que vem, às 18 horas, celebrando junto conosco no primeiro culto do ano. Amém? Por enquanto estamos aqui no último culto de 2021. E eu tenho uma palavra para dizer a vocês da parte de Deus. E a palavra é Ebenezer. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer um coro aqui bacana? Eu vou dizer Ebenezer e vocês vão repetir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ebenezer. Amém, não precisa nem repetir, está perfeito, glória a Deus. Ebenezer, vocês sabem que Ebenezer quer dizer gratidão, né? Quer dizer gratidão. Ebenezer é uma aldeia da região de Canaã, e lá aconteceu algo assim muito forte. Os filisteus derrotaram os israelitas e levaram embora a Arca da Aliança. Posteriormente, algum tempo depois, naquele mesmo local, os israelitas derrotaram os filisteus e recuperaram a Arca da Aliança. E o profeta Samuel, então, pegou uma pedra e ergueu e disse essa palavra que é um termo hebraico, Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor, para comemorar a vitória que eles tiveram em um lugar que outrora eles haviam sido derrotados. Amém? Então eu quero profetizar sobre a sua vida para começar hoje. Aonde você sofreu derrota em 2021, aonde você sofreu baixa em 2021, eu quero lhe dizer que em 2022 você vencerá nessas áreas, amém? Você recebe? Receba que é da parte de Deus. Aonde você sofreu baixa, aonde você sofreu derrotas esse ano, não foi um ano fácil para ninguém. Você receberá vitórias da parte de Deus em 2022. Creia,
é a palavra de Deus, é palavra de Deus, amém? Neemias capítulo 1, é uma história muito interessante. Quando o pastor me colocou na programação para hoje, imediatamente veio esse texto na minha mente, no meu coração. Só que dessa vez Deus falou comigo de uma forma diferente, porque eu já preguei sobre esse texto em outras oportunidades. E é uma história que nós vamos ver que ela ocorre em uma época que deu-se início ao exílio babilônico. Um tempo muito difícil para o povo de Deus. Depois a Babilônia é conquistada pela Pérsia, né? A Pérsia que é o atual Irã, e a Babilônia que é o atual Iraque. É um povo muito antigo, né? Essa confusão vem desde lá. Israel estava sob o domínio persa, mas não só Israel, outros reinos também, vários outros reinos também. E quando a Pérsia destruiu o Império Babilônico, eles levaram cativos muitos judeus sábios, muitos judeus inteligentes, sábios do povo judeu. E Ciro havia autorizado a volta dos exilados para Israel. E Neemias, esse texto que nós vamos ler, esse rapaz do qual nós vamos falar, Neemias era copeiro do rei. Era um cargo de altíssima importância. Ele era um cidadão assim, super bem colocado. Neemias era um homem competente e temente a Deus. Ele não era só competente, ele era temente a Deus. Ele não era só temente, ele era competente também. Porque você imagina, ele tinha uma função, um cargo de alto valor. Imagina se ele fosse temente a Deus ou fosse incompetente. Não dá certo, né? Não dá certo. Ele não poderia ter um cargo tão bom assim se ele fosse incompetente, mesmo sendo temente a Deus. Então ele tinha que se preparar, ele tinha que ser um cara preparado. E ele era. Agora, se ele fosse competente e também não fosse temente a Deus, também não daria certo. Era um cargo muito importante. Era exigido muita confiança desse cargo. Você tem uma ideia, ele provava as comidas que o rei ia comer antes do rei, para saber se poderia ter algum veneno, alguma coisa, para que o rei não morresse. Então era uma função realmente muito importante. Muito importante. Neemias era esse cara, era essa pessoa, né? Tinha essas duas qualidades. E Neemias estava prestes a promover um grande avivamento espiritual com as suas ações, com as suas atitudes. Ele estava às portas de promover algo que nem ele sabia, nem ele imaginava o tamanho daquilo que ele iria fazer. Como muitas vezes nós estamos, né? Vivendo os nossos dias um após o outro. E às vezes não conseguimos mensurar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Neemias, ele talvez estivesse numa situação parecida. Ele estava no palácio e ele recebeu uma visita. A Bíblia fala de um irmão, provavelmente um irmão na fé, não deve ser irmão de sangue, né? Mas ele recebe notícias de Jerusalém, a sua terra natal. E ele recebe exatamente a visita que está relatada aí no capítulo 1, que eu pedi para você abrir, e que nós vamos ler agora juntos. Vai aparecer no telão, e eu vou ler também. Eu queria que você prestasse realmente muita atenção. Porque teremos que ler todo o capítulo 1, que não é grande não. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, do povo exilado, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: agora você vai ouvir a oração de Neemias, amém? É a oração de Neemias a Deus. Preste muita atenção. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel.
confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Fazer com que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele falava do rei. Nessa época, eu era copeiro do rei. Essa oração de Neemias, ele fala muitas coisas importantes para nós. Ele confessa pecados que não são dele. Ele nos mostra como é importante isso, né? Um povo pecando, não ele necessariamente ou diretamente, mas ele confessa esses pecados. Ele entende que ele faz parte desse povo, então ele está no pacote. Não é disso que nós vamos falar, só para registrar isso aqui. Ele termina esse primeiro momento dizendo que nessa época ele era copeiro do rei, então ele destaca essa função importante que ele tinha, ele faz uma certa questão de destacar ela. Ele registra isso: olha, nessa época eu era copeiro do rei. Agora, o que nós não vemos aqui é o seguinte, é Neemias sendo obrigado a fazer alguma coisa diante da situação. Os irmãos deles estavam sofrendo, estavam sendo humilhados, o povo do qual ele fazia parte. Mas nós não vemos aqui em nenhum momento ele sendo obrigado a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa, a tomar uma iniciativa. Ele faz isso porque ele entende que tem que fazer. Quem chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém? Ninguém chamou. Ninguém chamou, o texto não mostra isso para a gente. Nascido no exílio, provavelmente Neemias nem tinha parentes lá mais vivos. Talvez ele nem conhecia Jerusalém, muito provavelmente. Mas essas questões não eram relevantes para ele. Porque Neemias entendeu naquele momento que ele estava recebendo um chamado, mesmo que ninguém diretamente o havia chamado. O texto não mostra que Neemias teve uma experiência, por exemplo, como a de Moisés, como a do apóstolo Paulo. Sabe, essas experiências sobrenaturais, onde Deus fala diretamente contigo, esses homens viveram isso, Neemias não. Tudo indica que o chamado de Neemias veio através da leitura da Bíblia e da oração. E isso é muito parecido com o que nós vivemos, amém? É muito parecido. Tudo nos leva a entender isso. Os melhores judeus no exílio tornaram-se estudiosos das Escrituras. Eles estudavam as Escrituras. E o conhecimento bíblico de Neemias chegou a tal ponto que quando ele recebe essa notícia, ninguém precisou dizer a ele: Neemias, será que não é melhor você fazer alguma coisa? Neemias, você não acha que de repente aí... Mas a grande questão é, qual deve ser a nossa posição, ou qual deve ser o nosso comportamento, diante dos problemas que nós vivemos na vida? Nós passamos por tantas coisas durante esse ano, e qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa conduta diante das separações? Qual deve ser a nossa conduta diante dos nossos conflitos, relacionamentos familiares? Sabe, diante das dificuldades no emprego, diante das crises financeiras. Eu passei tantas dificuldades profissionais esse ano, assim, tantos apertos, tantas questões difíceis, tantos dilemas.
Qual deve ser a nossa conduta? Qual deve ser a nossa postura diante das doenças, dos vícios? Enfim, são tantas coisas que têm acontecido. E Neemias estava numa situação muito crítica para ele, muito difícil. Só que a Bíblia, a leitura da palavra, dava a ele uma visão do mundo. Mas não dizia para ele se ele tinha que ir ou não fazer alguma coisa em Jerusalém. Não dizia para ele se ele tinha que ir ou não reconstruir os muros. A leitura não dizia isso. Provavelmente, o tempo que ele gastou, o texto diz que ele passou alguns dias, né? Chorou, lamentou e passou alguns dias. Provavelmente esse tempo, esse alguns dias, foi determinante para que ele tomasse uma decisão. Neemias foi um homem que ele deve ter feito muitas coisas relevantes na sua vida. Ele deve ter feito muitas coisas importantes, de fato, na sua vida. Eu acredito nisso. Mas ele é lembrado, ele é registrado aqui neste livro por uma tarefa que ele realizou em poucos dias. Com certeza ele fez muito. Mas estava lá Neemias quando Hanani chega e ele faz uma pergunta que tem um sentido muito claro. Lembrando que ele poderia não ter perguntado nada, ele poderia só ter dado um abraço. Tudo bem? Eu estou ótimo, e você, né? Porque ele estava muito bem. Só que ele é proativo, ele é muito direto e ele se antecipa. É óbvio que ele tinha uma ideia de que as coisas não estavam bem. Só que vamos ser sinceros, ele estava bem. Ele tinha uma boa posição, um bom salário, um bom emprego, uma vida boa. E não seria assim um grande problema se ele não fizesse nada. Não tinha ninguém obrigando ele a fazer nada. Mas ele pergunta: Hanani, como estão as coisas? Como é que estão as coisas por lá? E eu vou lhe dizer uma coisa. Um bom cristão, um bom profissional, um bom gestor, um bom marido, um bom pai, um bom filho, ele busca por aquilo que talvez não esteja diante dos nossos olhos. Se você, como marido, procurar agir no seu casamento só diante daquilo que você vê, você pode estar perdendo tempo demais. Se você, como pai, procurar agir na vida dos seus filhos só por aquilo que você vê, você pode estar perdendo tempo demais. Você pode estar deixando de fazer muitas coisas importantes. Mas ele pergunta porque ele quer ter clareza. Ele precisa saber o que ele vai fazer. E às vezes a gente quebra a cara porque nós não sabemos fazer as perguntas certas. Ou a gente deixa de fazer as perguntas certas. Às vezes nós temos medo de fazer as perguntas certas, porque nós temos medo da resposta. Porque a resposta pode não ser aquilo que nós queremos ouvir. Pode ter certeza, Neemias sabia que as coisas não estavam bem. Não tenha dúvida disso. Às vezes um casal dentro de casa passa anos com dúvidas um do outro, porque não tem coragem de sentar e conversar e tratar do problema. Às vezes o marido, ele gasta tempo assim, achando que está fazendo algo de bom para a esposa, mas a esposa não recebe, porque para ela aquilo não é bom. E ela também não fala para ele: olha, mas esse tempo que você está gastando, esse dinheiro que você está gastando, não está servindo de nada. A gente não se comunica, a gente não pergunta e por isso não sabe. Ou sabe e por isso não quer perguntar, não quer encarar, não quer identificar o problema, porque não quer gastar tempo, recurso, o que for preciso para resolver. E aí nós levamos a vida, ou empurramos a vida. Neemias, ele estava decidido a tomar uma posição. Ele poderia também ter se enganado, e não ter feito nada, e ter sequer perguntado. Ele estava bem, mas ele sabe que os planos de Deus na história, para ele, não se restringia àquele belo trabalho que ele tinha, porque era um belo trabalho. Neemias estava bem empregado. Ele fica abalado, mesmo distante dos acontecimentos, ele fica abalado com a resposta. Poucos de nós ficaríamos tão abalados como Neemias ficou.
Poucos de nós. Ele poderia simplesmente ter deixado para lá. Mas ele pergunta: eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram. Eu lhe perguntei acerca daqueles que ainda estão lá. Neemias é tocado pela resposta de uma forma permanente. E ser tocado pela resposta de uma forma permanente é diferente de ser tocado por uma forma transitória. E eu explico. Porque às vezes nós estamos aqui no culto, estamos aqui na igreja, e toca um louvor maravilhoso, abençoado, lindo demais, a gente se emociona, a gente levanta a mão, a gente em espírito decide um monte de coisas, mas basta a música acabar que volta tudo ao normal, a gente vai para casa e nada acontece. Você foi tocado, mas de uma maneira transitória. E ser tocado de forma transitória não faz diferença, nem na sua vida e nem na dos outros. Agora, ser tocado de uma forma permanente faz diferença na sua vida primeiro e depois nas dos outros. Amém? Que essa noite nós sejamos tocados de forma permanente. Amém? Que Deus toque as nossas vidas de maneira permanente. Você sabia que às vezes uma pergunta certa é melhor do que uma resposta certa? Saber o que perguntar muitas vezes é melhor do que a resposta que vem. Pode abrir os nossos olhos para coisas que nós temos que agir de forma imediata e não estamos agindo. Não tenha medo de fazer perguntas. Amém? Não tenha medo de identificar os problemas. Não tenha medo, não tenha receio. Às vezes o pai ele desconfia. Quem conhece os filhos mais do que os pais? Acho que só Deus, né? Mas abaixo de Deus, quem conhece os filhos mais do que os pais? E às vezes o pai ele vê o filho lá diferentão, alguma coisa está acontecendo, e às vezes não é uma coisa boa, o negócio não está bom, e ele não chega para conversar, não chega para perguntar, ele tem medo da resposta muitas vezes. Sabe, meu filho, você está usando drogas? Meu filho, você está tendo algum envolvimento homossexual? Está acontecendo alguma coisa dessa ordem? Às vezes está debaixo dos nossos olhos, mas a gente tem medo. Não tenha medo, Deus é contigo, amém? Deus é conosco, Ebenezer. Não tenha medo, Deus está com você, Deus está com cada um de nós. Agora, saiba fazer as perguntas certas, desconcertantes, inquietantes. Sabe, aquela pergunta difícil, aquela pergunta que desmonta mesmo. Saiba fazer as perguntas. Na hora que Neemias faz aquela pergunta, talvez o Hanani podia perguntar o seguinte, podia dizer o seguinte para ele: que você quer saber por quê? Você não pode fazer nada, você não vai fazer nada. O que você pode fazer? O negócio lá, você quer saber? Então, o negócio lá está feio, cara. O negócio está feio, o povo está sendo humilhado, massacrado, está sofrendo. A cidade perdeu a sua dignidade, não tem mais muros. Está uma vergonha total. É isso que você quer saber? É essa a resposta que Neemias recebe. Uma bomba que estoura no colo dele. Uma bomba. É como se ele ouvisse: pai, eu experimentei sim, pai, drogas. Eu estou tendo sim, pai, envolvimento homossexual. Pai, eu roubei sim. Sabe aquele tipo de resposta que você não quer ouvir? Mas talvez é a chance que Deus lhe dá de você mudar a história. É a chance que Deus te dá de você mudar essa realidade. Já procurou ouvir da sua esposa o que realmente ela sente? Eu percebo que, na maioria das vezes, as esposas são muito ruins de dar pistas, dar sinais. Elas sentem, sofrem, e nós, muitas vezes, não entendemos o que está acontecendo. Então, faço um pedido aqui. Esposas, sejam mais claras conosco, a gente tem uma certa dificuldade em entender algumas coisas.
e sem medo de errar. Eu falo aqui em nome de todos os maridos. Sem medo de errar. Isso vai melhorar, vai ajudar muito. Amém? Amém, esposas? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Tenha ciência de uma coisa: problema existe para ser resolvido. Você pode se esconder, você pode se afastar, ou você pode resolver de uma forma inadequada, mas Deus não colocará na sua frente nenhum problema que você não seja capaz de resolver. Amém? Eu estou com um problema no meu trabalho, vou trocar de emprego. É mais fácil. É mais fácil do que você encarar o problema. É mais fácil do que você encarar o problema. Eu estou com um problema com uma pessoa. Eu vou mudar de cidade, mudar de bairro, porque eu não quero ter mais contato com ela. É mais fácil. É mais fácil, mas não resolve. Eu tenho um problema na igreja, então eu vou mudar de igreja. É mais fácil. Acredite, é mais fácil. Mas não resolve. Eu posso garantir a você que se você não tratar do seu problema, você vai arrumar 200 empregos e terá 200 novos problemas. Se você não tratar do problema, você vai ter problema com sua família inteira. Se você não tratar do problema, você vai ter que ficar mudando o tempo todo. Se você não tratar do problema, não olhar para o problema e chamar de problema, você vai conhecer todas as igrejas dessa cidade e terá vários novos problemas. Foi justamente o que Neemias não fez. Amém? Foi justamente o que ele não fez. Ele encarou. Ele recebe essa bomba, essa notícia terrível. É isso que você queria saber? É isso. E olha que muro em cidade significa dignidade. Não é só proteção, não. Tem a ver com a dignidade da cidade. Ele olha para aquilo que ele faz. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha bem. Sentei, chorei, lamentei. Parece coisa de não crente, né? Parece coisa de alguém que não conhece Deus. Parece, mas não é. Só parece. Porque Neemias senta para colocar a cabeça dele no lugar. Ele senta para pensar sobre aquela bomba que ele havia recebido. O lamento, o choro, né? O choro diante dos problemas, isso aqui revela toda a humanidade de Neemias. Quem não chora diante de problemas? Às vezes a gente chora diante de problemas e às vezes a gente chora de alegria. Domingo passado aqui em cima eu chorei de alegria com a consagração do Alisson. Não consegui nem falar. Não sei nem se ele me entendeu. Aí no outro dia que eu fui falar para ele assim, sem chorar. A gente chora, a gente é ser humano. Neemias chorou também. Lágrimas muitas vezes são necessárias, desde que você as entregue nas mãos do Senhor, amém? Lágrimas contidas são lágrimas adoecidas. Essa frase não é minha, mas é uma verdade. Lamento, ele se lamentou. Quem não reclama, às vezes, diante de um problema, ele se lamenta, não a vida inteira, por alguns dias. Alguns dias. E por fim, depois desse processo, ele entra num tempo de jejum e oração perante o Senhor. Porque ele sabia que a batalha era grande. Ele sabia. Agora entenda bem uma coisa. Eu estou falando de um cara, de uma pessoa, de um homem que era um copeiro do rei. Uma ótima posição, muito bem empregado. Mas ser copeiro do rei não o credenciava a ser um restaurador de cidades, de pessoas. Amém? Era só um copeiro. Era só um copeiro. Em nenhum momento aqui nós vemos aqui grandes qualidades ou atributos que poderia fazer dele um restaurador. O texto diz isso, mas que ele restaurou, mas até aqui a gente não enxerga isso. Olha a sequência, ele ora, ele jejua, ele planeja, e ele começa a agir então para reconstruir o muro. E aí a pergunta que não quer calar essa noite: o que você é capaz de fazer?
o que você é capaz de fazer, o que você tem feito, do que você realmente é capaz. Aquilo que você tem feito hoje é o seu máximo. Aquilo que você tem feito hoje é o seu tudo. Você alcançou o seu pleno potencial. Porque em certo momento aqui nós podemos entender que Neemias já havia alcançado. E isso de certa forma é muito perigoso para nós. Eu posso entender isso sobre a minha vida, que eu já alcancei o meu potencial. Entenda uma coisa, existe aquilo que é ruim, existe aquilo que é mais ou menos, existe aquilo que é bom, existe aquilo que é excelente. E talvez Neemias podia achar que ele estava aqui. Na pior das hipóteses, ele estava entre o bom e o excelente, amém? Na pior das hipóteses, ele registra. Nessa época eu era copeiro do rei. Nessa época eu era muito importante, eu era bem empregado. Nessa época eu estava bem. Você já fez tudo o que você poderia. Você já deu tudo o que você tinha para o projeto no qual você está envolvido. Você já entregou tudo. Você não é capaz de fazer mais nada. Tem certeza disso? Será que não estão ficando em 2021 projetos que poderiam ter sido realizados e não foram? Porque nós entendemos que já havíamos feito tudo. Ou você ainda tem lenha para queimar? Será que a gente ainda tem lenha para queimar? Ou será que a gente acha que já deu? Neemias era um cara que, mesmo empregado, bem colocado, ele entendeu que ele era capaz de fazer muito mais. Muito mais. E fez. Mas sem uma ação direta, sobrenatural, se é que a gente pode dizer assim. A maior vitória que Satanás tem sobre a gente é quando ele nos convence que o nosso máximo é ser um copeiro. A maior vitória que Satanás tem sobre você é quando ele consegue te convencer que o seu máximo é isso que você está fazendo até hoje, que você não consegue fazer mais nada além disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você até pode ser um copeiro, uma pessoa bem empregada, bem colocada ou não, mas você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Você é um restaurador, você é uma restauradora. Você está aqui para restaurar. Amém? Vocês estão aqui, nós estamos aqui para restaurar, para dar vida àquilo que está morto. O Espírito de Deus, o poder de Deus está sobre a tua vida. Creia, Ebenezer. Até aqui nos ajudou ao Senhor, e muito mais Ele fará. Amém? Muito mais Ele fará, creia. O que você tem aceitado? Sabe, o que você tem aceitado? Sabendo que está errado na sua vida? O que você tem se conformado? Com o que você tem se conformado? Meu irmão e minha irmã, nós podemos mais. Seja o que for que nós estamos fazendo, nós podemos fazer mais. Sempre podemos fazer mais. A cada ano que passa você está mais experiente. A cada ano que passa você aprendeu mais alguma coisa. Na pior das hipóteses, aprendeu até o que não fazer. Que seja isso, não importa, é aprendizado, é crescimento. O que nós estamos fazendo com essa bagagem, com essa experiência? A gente está com medo do quê? 2022 está às portas. Próximo domingo já estaremos aqui num novo ano. O que passou, passou. Mas o que está por vir, ainda está por vir, amém? Ainda está por vir. E nós somos restauradores. Lembra do Impulse?
No impulso, eu perguntei ao Antônio, eu falei, meu filho, por que você não foi à frente? Ele falou, pai, eu sirvo em 2 ministérios, nunca me desviei, dentro do convite do pastor eu não encontrei nenhuma razão para ir à frente. Eu disse, você tem razão, é verdade. Então por que você foi para o impulso? Aí ele respondeu assim para mim, eu queria entender tudo que a semente faz, eu quero entender o que a igreja faz. Aí eu digo, aí papai não aguenta. Aí papai quer chorar, né? Aí dá vontade de chorar. É o meu filho me dando uma lição. É Deus usando o meu filho para me ensinar alguma coisa. E hoje eu estou aqui dizendo isso para vocês. O que você é capaz de fazer ainda, meu irmão e minha irmã, que você não tem feito? Você está se conformando com o quê? Eu estou super no tempo, amém? Você está se conformando com o quê? Você é um restaurador de vidas, não somente da sua, amém? Não que a sua seja pouco, a sua vida vale muito. Mas você foi criado, levantado para restaurar vidas, a sua e a dos outros. Pessoas que você ainda nem conhece, amém? Ano que vem nós vamos ter vários impulsos aqui acontecendo. O que você vai fazer? Ou o que você não vai fazer? Neemias tem um lance interessante demais aqui. Quando ele ora a Deus, no final da oração dele, fica claro que ele está disposto a ser a resposta da própria oração que ele está fazendo. Ele ora e ele mesmo se coloca como a resposta. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque a nossa oração, muitas vezes a gente pede a Deus muitas coisas e é legítimo, é a Ele mesmo que temos que pedir. Mas não é comum nós nos colocarmos como a resposta para aquilo que a gente está pedindo. E você é a resposta, meu irmão. Você é a resposta que Deus deu para o Filho, Deus Pai, Deus deu para o Deus Filho, Jesus. Você é a resposta do sacrifício. Nós somos a resposta do sacrifício. A cruz existe por sua causa. Aponta o dedo para si, ó. A cruz existe por sua causa. A cruz existe porque nós caímos, porque nós pecamos. Nós somos a resposta. Você é a resposta. Fugir não resolve. Dizer que não está não resolve. Resolva o teu problema, resolva o que te trava, resolva o que te segura, seja o que for, fale com quem tiver que falar, mas avance. Você é um restaurador, você é uma restauradora. Não se conforme com nada menos do que isso. Você está num local, numa igreja que quer dar essa oportunidade para você. Aproveite, agarre, segure. Seja qual for a resposta, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por pior que seja, porque é assim que muros são restaurados, é assim que vidas são restauradas. Tem muita gente precisando de você. Você precisa de alguém? Amém. Nós estamos aqui. Deus ainda fará muito. Nós estamos nos organizando cada vez mais como igreja para cuidar de todos, crianças, jovens, casais, adultos, idosos. Você está vendo? Para ser um lugar seguro para você e para a sua família, para os seus filhos, seus pais, enfim, para você, para nós. Nós cuidamos uns dos outros, amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo da resposta.
Você pode muito mais, eu posso muito mais. Deus nos capacitou a muito mais. Então vamos adiante. Até aqui foi tudo muito bom, está tudo muito bom, mas nós podemos mais. E Deus conta conosco. O mundo espera algo da gente. E quando eu digo isso, eu digo: o mundo espera algo da igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. O mundo espera algo da igreja. E eu digo a vocês que, como igreja, nós daremos uma resposta ao mundo, amém? Nós daremos uma resposta ao mundo. Meu irmão, vida cristã tem muito a ver com resiliência. Você sabe o que é resiliência, né? É a capacidade de resistir uma forte pressão e não perder o seu estado original. Isso é resiliência, né? É um termo muito usado hoje em dia. É você sofrer muitas pressões, muitas vezes muitas pancadas, muitas baixas, e não desviar o teu caráter, não desviar a tua fé. Isso é coisa de cristão, é coisa de crente. Resiliência, perseverança. Cada vez mais eu valorizo essas virtudes. Isaías 40, capítulo 31, eu vou ler aqui para você. Esse texto não vai aparecer no telão. Mas olha como é bem a vida cristã. Olha o que Isaías diz aqui. 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Parece até que o texto está ao contrário, porque deveria ser uma evolução, né? Perceba que o texto está assim, ó: voam como águias, correm e não ficam cansados, e andam e não cansam. Está decrescendo, né? Deveria ser o contrário, mas a questão é o seguinte: quando você se converte, quando você se apaixona, o primeiro amor, sabe, aquele começo, aquele momento que você conhece Jesus, nada te segura, nada te para, porque você está apaixonado. Você está louco, você está apaixonado, você quer servir, você quer fazer, você quer trazer, você quer acontecer, você quer tudo para Deus. Apaixonado é assim. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa. Era um negócio assim, avassalador. Tanto que vocês sabem do meu testemunho, eu já disse que ia casar com ela. Eu nem conhecia ela direito, mas já disse que ia casar. Eu estava apaixonado, eu estava doidão, estava louco, cego. Graças a Deus. Porque se eu paro para pensar, eu poderia ter feito outra coisa. Eu ia me arrepender profundamente. Porque eu casei com a melhor mulher do mundo. Eu casei com a mulher que Deus separou para mim. Amém? A tua mulher, homem, é a melhor mulher do mundo, porque é a mulher que Deus separou para você. E vice-versa, amém? A Érica não poderia ter casado com um cara melhor do que eu. Não só pela minha beleza, mas também pela minha eloquência e tantos outros atributos aqui que me faltam agora dizer. Não consigo lembrar de nenhum. Mas irmãos, vida cristã, o começo você voa como águia mesmo. Você voa. Só que aí o pastor fala algo que você não gosta muito, sabe? Aí domingo que vem você vem, ele fala de novo. Fala algo que não cai bem, isso é para mim. Isso aí ele está dizendo para mim. Testificou. Isso é interessante porque se isso acontece, se é para você, se incomodou, amém. Porque é o evangelho que está sendo pregado. E o evangelho é uma boa notícia. Se essa boa notícia lhe incomodou, é porque Deus realmente está falando ao teu coração. Amém? Só que a gente não entende assim. E isso nos tira da condição de águia e nos coloca para correr. Mas ainda corremos
corremos e não ficamos exaustos. E é o que Isaías está dizendo aqui. A gente corre e não fica exausto. Só que aí você tem problema no ministério que você decidiu servir, sabe? Alguém do ministério lá falou algo que você não gostou. Ou um irmão da igreja fez algo que você não gostou. Pediu para você se levantar, para não sei quem sentar, enfim. Aconteceu alguma coisa que te chateou. E aí você não consegue correr mais, aí você já está andando. É por isso que Isaías coloca o texto nessa posição. A gente começa voando, depois corre e depois anda. Mas essa noite, eu queria que como igreja, nós voltássemos a voar. Amém? Voltássemos a voar como águias. Você está disposto a isso? Está disposta a isso? Quem está disposto a voltar a voar como águia, fica de pé então. E diga para Deus com o teu coração: eu estou disposto, eu estou disposta a voar como águia. Eu quero recomeçar. A Bíblia diz que Neemias reconstruiu os muros em 52 dias, um tempo recorde. Um simples copeiro, agora eu posso falar assim, um simples copeiro, era só um copeiro, ele restaurou uma cidade, ele restaurou um povo, ele estava dentro de um palácio, servindo a um rei, somente isso. E uma pergunta: foi capaz de tirar ele dessa condição, a colocar ele no lugar que ele jamais imaginou? O rapaz estava pregando aqui hoje, falou: nunca imaginei que eu estaria aqui em cima pregando. O que é que você nunca imaginou que Deus vai te colocar? Aonde você nunca imaginou que Deus vai te colocar? Creia, Ele vai. Você é capaz, você pode. Agora é preciso crer, amém? É preciso crer e é preciso agir. É preciso ter coragem para fazer a pergunta certa e disposição para ouvir a resposta, seja ela qual for, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse dia que o povo de Israel foi derrotado, 34 mil israelitas foram mortos, 34 mil pessoas. E quando eles vencem lá novamente no mesmo lugar e recuperam a Arca da Aliança, Samuel ainda tem disposição para agradecer a Deus. Mesmo de uma história tão dolorida, tão sofrida, de uma baixa tão grande, ele ainda encontra razões, motivos e satisfação para dizer: Ebenezer, obrigado, gratidão, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus.
vida, tudo é teu. Os teus sonhos são mais altos do que os meus, os teus caminhos bem mais que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é Pastor Júnior hoje fechou com chave de ouro o nosso ano, não é? Uma palavra desafiadora, uma palavra realmente do trono do Senhor. E eu gostaria que você olhasse para essa igreja aqui, para esse templo, olhasse para a igreja, as pessoas, desse uma olhada, uma boa olhada aqui no que Deus nos deu. Há um texto que diz que o Senhor mandou fazer uma festa, preparar um lugar, comida à vontade, e mandou que as pessoas convidassem os outros para aquela festa. E aí os servos saíram convidando as pessoas, e eles não quiseram vir. Aí o Senhor disse: então convida os mendigos, os leprosos, convida aqueles que não foram convidados da primeira vez. E eles foram e convidaram. Por quê? Porque Deus quer a sua casa cheia. É isso que está escrito na Bíblia: Deus quer a sua casa cheia. Nós passamos todo o ano de 2021 fazendo cultos aqui, todo o ano de 2021, pregando a palavra do Senhor. As pessoas gostam ou não gostam, não é a nossa intenção gostar ou não gostar da palavra de Deus, é pregá-la do jeito que ela é. Nossa função é essa aqui. Mas sabe o que aconteceu? Nós não passamos desse número aqui, que está aqui, não passamos. Passamos o tempo todo, o ano todo, acompanhando os números, sempre entre 250 a 320 pessoas, o ano inteiro, 250 a 320 pessoas. Isso nos mostra, um ano inteiro de trabalho nos mostra que não está funcionando. Aí eu pergunto a você: você ganhou alguém para Jesus esse ano? Responda para você mesmo. Você, servo de Deus, que está salvo, cheio do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho aos outros, você ganhou alguém esse ano para Jesus? Sim? Sim, sim, glória a Deus. Mas a maioria da igreja não ganhou, porque se tivéssemos ganho, nós estaríamos com todo esse espaço aqui superlotado,
e aquela parte ali da casa do Senhor, que é a galeria, que cabe mais de 200 pessoas, toda lotada. Nós estaríamos com 2 cultos nesse lugar, mas ao invés disso nós estamos com o mesmo número. Então isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos mudar a forma de agir. E bem falou o pastor Júnior no final da mensagem, eu ia fechar com isso, o impulso. O impulso é uma estratégia simples, barata, de grande capacidade de incluir, e nós vamos melhorar muito ainda essa estratégia na sua programação. E eu hoje, do jeito que eu disse aos líderes no sábado passado, eu disse: você precisa me dizer se quer ou não quer continuar como líder. Qualquer que seja a razão que não está permitindo que você faça o seu melhor, me diga, para que a gente acerte e continue. E hoje eu digo a você, igreja, a mesma coisa. Você quer continuar servindo conosco, você quer realmente ser parte da semente de fé, você quer ir para outra igreja, igrejas melhores, maiores, pastores melhores, fique à vontade, irmão. Essa é a liberdade que Jesus nos deu, é extremamente abrangente. Fique à vontade para procurar uma igreja e servir o Senhor nessa ótima igreja. Mas se você quer servir conosco aqui, se você deseja, sabe que é uma direção de Deus, você continuar servindo conosco aqui, eu quero fazer hoje um acordo com você. Nós fiz esse desafio à liderança. Nós vamos ter um alvo de trazer 200 pessoas para o Impulse de fevereiro. 200 pessoas para o Impulse de fevereiro. Por quê, pastor? Porque esse lugar cabe 200 pessoas confortavelmente, até mais. Só por isso. 200 pessoas aqui para receber o Evangelho de forma simples, prática, eficiente e dar a oportunidade deles serem salvos, de não irem para o inferno, de não perecerem eternamente sem Cristo. Essa é a nossa função, o nosso trabalho, é o seu trabalho. Então, se você quer hoje permanecer nessa igreja, realmente servindo, agindo de forma inteligente para o reino, se desincumbindo da tarefa que Cristo te deu, eu quero incluir você nesse desafio. Fevereiro será 18, 19, se não me engano, sábado e domingo, o próximo Impulso. Eu gostaria de desafiar você, todos que estão aqui, a trazer uma pessoa para o Impulso. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer um monte de coisas para que o reino se mova ao teu favor e você consiga trazer essa pessoa. Nós vamos trazer a nossa vizinha. A nossa vizinha está nos dando pistas o tempo todo que quer se aproximar da gente, que é um sinal de Deus que ela quer alguma coisa com Deus. Quem você vai trazer? Sabe o que tem de bacana num evento evangelístico que é diferente do que estamos fazendo, só cultos? E essa é a mudança que vamos fazer. Temos que fazer outra coisa. No céu há um culto permanente. Jesus desceu de lá e veio salvar as pessoas. Nós temos que sair do nosso culto e salvar as pessoas. Temos que buscá-las, convidá-las. Você já imaginou, se o primeiro Impulso tiver 200 pessoas, eles vão trazer os seus 5, 10 amigos. Você nem precisa mais convidar ninguém, eles vão trazer, eles vão fazer do Impulso um lugar de salvação para as suas famílias. Mas nós precisamos dar esse pontapé inicial. Eu posso contar com você? Responda de todo o teu coração: eu posso contar com você para esse projeto? Talvez seja a coisa mais importante que nós vamos fazer aqui, além, é claro, de cultuar ao Senhor, não o nascimento dele. Todo domingo que nós viemos para cá, nós cultuamos o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo. Nós precisamos de um dia para cultuar o nascimento de Jesus, ainda mais que nem foi. Mas nós estamos precisando fazer mais do que isso. Você precisa trazer uma pessoa para Jesus. E o lugar certo, a ocasião certa é o Impulso que vai acontecer nesse final de semana em fevereiro. Faça, irmão, se mova, faça como o pastor Júnior disse. Você já correu, você foi uma águia, estava voando, mas as coisas vão esfriando, sabe? Pandemia, problema, relacionamento e tal, disseram alguma coisa, esqueça isso. Deus te salvou, foi para você ser uma águia e voar. Continue voando no Evangelho, sempre voando no Evangelho. Amém? O que vai acontecer se você trouxer um convidado para o Impulso? Você consegue imaginar?
Você consegue imaginar todas essas cadeiras aqui ocupadas para o impulso de fevereiro? Você consegue imaginar a revolução que será isso na vida dessas pessoas? Não, pastor, eu prefiro só assistir culto. Eu prefiro só vir aqui assistir culto. Não vou impedir de você entrar, mas você não estará agradando ao Senhor. Não foi para isso que Deus te salvou. Amém? 200 pessoas ali, mais de 200, não foram salvas, porque nós não agimos. Nós não agimos. E eu estou te convidando para agir. Amém? Pastor, não gostei, vou para outra igreja. Escolha uma bem bacana, uma ótima, e seja muito feliz lá. Amém? Nós vamos encher esse lugar de vidas ganhas para o Senhor Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada hoje. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra tão simples, tão clara, nos mostra que um simples copeiro foi capaz de fazer algo que hoje foi pregado aqui e será pregado para toda a eternidade. Essa pessoa marcou o seu tempo e marcou para sempre por algo que resolveu fazer, mesmo não sendo a sua função. E nós queremos hoje te dizer, Senhor, a nossa função é ganhar almas, é ganhar vidas para o Teu reino, é pregar o Evangelho. Nos ajuda a fazer isso, Senhor. Nos ajuda a sair do marasmo, da preguiça, nos ajuda a sair de todo empecilho, todo impedimento que tem nos tornado crentes que estão cansados de não fazermos nada para o Teu reino, porque se não crescemos é porque não fizemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Eu te peço, ó Deus, abençoa cada um que está aqui, enche de ousadia, enche de estratégia, Senhor, dá os recursos necessários para que nós possamos terminar o ano de 2022 com essa casa superlotada de pessoas salvas, regeneradas, com o nome ou seus nomes escritos no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, famílias precisam ser alcançadas através das vidas que vão ser trazidas aqui em fevereiro. Vidas serão transformadas, realidades eternas serão mudadas através da ação dessa igreja, para trazer essas pessoas aqui, ó Deus. E eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos dá direção, nos dá, ó Deus, tudo que nós precisamos para fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Nos torna de fato uma igreja, Senhor. Nós não queremos nos conformar com este mundo, nos conformar com este século, sermos apenas mais uma igrejinha que não faz nada, passa 10, 20, 30 anos do mesmo tamanho. Não queremos isso para nós, Pai. O Senhor nos faz olhar para os campos e ver que eles estão brancos para a ceifa. Então nos ajuda a colher, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a agir de forma inteligente e estratégica para levar o Evangelho, a salvação a essas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceitamos para a nossa vida, não aceitamos, assim como Neemias não aceitou ser um simples copeiro e morrer assim. Ele se tornou um restaurador, uma pessoa que revolucionou a cidade santa, a Jerusalém, escolhida pelo Senhor para ser a capital do reino, do Teu reino. E nós queremos, ó Deus, estabelecer nesta cidade o Teu reino também, colocar o Teu reino operante nesta cidade. Nos faz ser uma igreja viva, operante, uma igreja que não desiste, uma igreja que não para por nada, uma igreja que não está conformada com este mundo, mas uma igreja que está olhando para o Teu retorno, que está tão próximo, Senhor, tão próximo, Senhor. Nos abre os olhos em nome de Jesus e abençoa cada um que está aqui hoje no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu vou encerrar falando de uma empreendedora. Aqui está a Isabel. Ela é diarista, excelência e profissionalismo. Você nunca viu isso, não é? Uma pessoa empreender assim, ou pelo menos expor isso. Ela está mostrando aqui o serviço que ela está oferecendo, com excelência e profissionalismo. Não tem tempo de cuidar do seu lar? Eu sei que a maioria aqui não tem. Você trabalha, você está atarefado o tempo todo, né, trazendo sustento. E ela está dizendo, posso te ajudar. Aqui está o contato da Isabel. E eu fiquei assim muito feliz de fazer o anúncio desse serviço hoje, porque realmente é algo que todos nós precisamos. Isabel, parabéns, você está aqui, parabéns pela sua iniciativa. Que o Senhor
te abençoe. Eu vou terminar, peço que você fique de pé já. Acho que é final de pandemia, né, irmãos? Aquele negócio da gente estar com aquele distanciamento, esse negócio todo. Já tem vacina, todo mundo vacinado, não é? Graças a Deus. E se você se sentir à vontade para dar um abraço, para dar um beijo em algum irmão aí, fique à vontade. Se você não se sentir, não dê só na sua esposa, no seu marido. Mas vamos sair daqui hoje fazendo isso. Pai, muito obrigado, Senhor, que a tua bênção, que a tua provisão, que a tua proteção seja com todo o teu povo. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor nos deu em 2021, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós em 2021 e nos abençoe em 2022, para que sejamos, ó Deus, frutíferos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe.